A gente, sem dúvida, não só precisa, como merece, né, trazer um pouco mais de densidade, mesclando um pouco uma grande questão. Filosofia de vida existe, porque o que eu vi, acho que você também, né, desses 3 anos um pouco, foi dizer, não, isso na minha filosofia de vida é de outro modo, ou na minha filosofia eu faço dessa forma. Então essa história de filosofia de vida existe, eu acho que vale mesmo que a gente mergulhe um pouco mais e vá abrindo, né, o nosso baú de espanto. Eu acho que nós dois lemos muitos grandes autores que perguntam, afinal, por que é que você está aqui? Ou, usando uma frase que você tão bem desenvolve, que falta, você faria. E existem também as experiências pessoais que dialogam com estes filósofos. Então, nestes anos que nós começamos o diálogo e até aqui, nós temos já mudanças. O que é o mundo depois da experiência de recolhimento de pandemia não é o mesmo mundo em que nós alegremente nos encontramos para debater sobre essa questão. Zygmunt Bauman, um sociólogo de origem polonesa que morou muitos anos na Inglaterra, lembrou de uma palestra de Sartre, em que Sartre falava: qual o projeto de vida de vocês? E Bauman comenta: hoje parece tão distante de todo mundo falar um projeto de vida, porque eu não estarei fixo em um lugar, a geração mais recente não imagina entrar em uma empresa e morrer nela, constituir o mesmo endereço e a mesma família. Falar de projeto de vida, se ele não é mais tão permanente nem vitalício, continua a pergunta, afinal, viver a que se destina? Pois é, uma das coisas boas que eu gosto de lembrar, né, quando meus filhos estavam crescendo, filhos e filha, e eu tenho o hábito de perguntar para minha mãe isso aos 92 anos de idade, que ela tem uma boa coincidência, você que também está ligado ao mundo da música, ela nasceu no dia do aniversário de Heitor Villa-Lobos e eu nasci no dia do aniversário dela. Então, isso deu uma dupla aí comemoração, dia 5 de março. E o gostoso é que eu perguntava a eles, e ainda pergunto a ela, porque eu me pergunto, às vezes, assim, quais são teus planos para o futuro? Quais são teus planos para o futuro? Porque essa ideia, primeiro, de ter um plano, segundo, de imaginar que esse futuro poderá ser mais exuberante do que o presente momento, tem por trás daquilo que você levantou, viver, né, qual é o sentido, a ideia de que o viver nos coloca numa condição eventual de melhoria, né, para usar um termo que não existe no nosso idioma, mas que se aplique de melhoria e não de pioria, né, em vez de piora, aquilo que faz com que a gente tenha muito mais dificuldade, mais aguda. E eu às vezes penso, carnal, que a ideia de uma vida que vai crescendo para exuberar, ela é mais um desejo juvenil do que uma constatação senil, né? Por outro lado, né, você mesmo já falou sobre isso, a ideia de que à medida que a idade avança, chamá-la de melhor idade, pode ser tanto uma vivência possível quanto uma perspectiva cínica, né, até enganatória, né? Você acha que esse desejo, né, juvenil, até a esperança juvenil, ela se perde porque nós nos tornamos os idiotas da objetividade do Nelson Rodrigues ou porque a vida ensina? A vida ensina muitas coisas e acho que uma delas é não cultivar em excesso o remorso pelo passado e nem focar em excesso a ansiedade pelo futuro. E como contraponto a esses polos, parece que muita gente, inclusive a poeta Cecília Meirelles, ao falar de que eu canto porque o momento existe, este momento agora, esse presentismo é muito contemporâneo. Porém, se eu falo em projeto, se eu falo em estratégia, se eu falo em horizonte e futuro, estou pressupondo duas coisas muito interessantes na mesma frase. A primeira, de que eu espero algo desse futuro, eu não sou neutro em relação à expectativa, e a segunda, que eu tenha algum poder em relação a esse futuro. Embora a frase e a ideia seja muito antiga, ela ganhou um revigoramento agora, que é assim, querer é poder. Querer é poder. O que é que você precisa fazer para que as coisas tenham sucesso? É só querer, a tua vontade, vamos, quase tudo no exclamativo, né, vivendo, como diria Guimarães Rosa, né, em voz alta, vivendo em voz alta. Eu acho que existe uma crença que nasce na Idade Moderna, da plena liberdade humana para o ato, da questão da liberdade de pensamento. Logo, isto foi ressignificado a partir da questão do empreendedorismo como
se todo fracasso, toda pobreza, toda limitação fosse unicamente culpa da pessoa, ignorando elementos estruturais da sociedade, ignorando elementos condicionantes, ignorando portas fechadas estruturais para as pessoas. Querer é o primeiro passo para vir a poder. Agora, transformar a ideia de querer é poder é uma frase que ficaria bem para Deus. Ou seja, em Deus, querer é poder. Para nós humanos, existe, se eu imaginasse um gráfico, uma ordenada e uma abscissa. Lembram daquele plano cartesiano? Existe uma linha que são os fatos, que são as circunstâncias, que são as realidades fora de mim. E outra linha é a minha vontade. A minha vontade vai dialogar com os fatos, ora se impondo a eles, ora concordando, ora discordando e ora sendo esmagado pelos fatos. Agora, de fato, querer é muito importante. O que eu posso querer? A crença moderna da liberdade do querer foi dinamitada em parte por Freud, em parte por uma série de pensadores que diminuíram essa ideia da liberdade humana diante das questões. Então, todas as pessoas que atingiram sucesso material, que atingiram realizações científicas e artísticas, que atingiram reconhecimento público, são apenas pessoas com uma vontade titânica, são apenas pessoas que se impõem aos fatos circunstantes ou existem outros elementos? Eu não tenho uma resposta clara para isso, mas eu desconfio das frases taxativas. Querer é poder? Eu concordo que não. Mas querer é muito importante. Aquilo que eu quero é uma etapa da realização. Eu não sou tão crente na liberdade humana e jamais serei um determinista absoluto que acha que os astros, todas as estrelas, determinam aquilo que eu possa vir a ser ou querer. Era muito usual que se dissesse, não, força de vontade, precisa força de vontade. E é muito forte imaginar que é claro que querer não é poder de modo automático direto, mas não querer já é um caminho absolutamente nítido para o fracasso, né? Porque afinal de contas o querer, entendido aí como uma potência de desejo, entendido, né, usando um pouco, você citou Freud, né, a ideia de um impulso, né, que tem exatamente essa marca, é aquilo que nos coloca a caminho. Né? O querer, a querência, não só do afeto, mas a querência também como o desejo buscado, nos coloca no caminho, não nos garante o ponto de chegada. Eu estudo e deixo de ir à domingueira porque esse estudo é um investimento estratégico que vai marcar, como marcou sua existência até hoje. Se você tivesse ido a todas as domingueiras e não tivesse estudado, você teria tido provavelmente uma juventude mais cheia de prazeres e estaria hoje com menos prazeres na sua carreira. Então, esse equilíbrio entre o que eu gosto e o que eu abro mão por aquilo que eu gosto mais, esse é um pensamento estratégico muito importante. O conhecimento, o estudo, os livros, eles são absolutamente estratégicos. Porque não importa onde estará a sua carreira, em nenhum momento você, Cortella ou eu, imaginávamos isso que estaria ocorrendo aqui. Por exemplo, há 20 anos. Em nenhum momento nós imaginávamos isso. Mas hoje estamos aqui porque nós abrimos mão de muitas domingueiras e lemos e escrevemos muito. Então, este pensamento estratégico, abrir mão de um prazer imediato para um prazer maior, mostra uma capacidade de planejamento e abstração que eu valorizo muito, enquanto que as pessoas mais presas ao prazer imediato não conseguem se libertar do atrativo daquele momento. A filosofia de vida não se trata de uma fórmula, não se trata de um modelo que nós vamos ensinar às pessoas, mas de fazer pergunta adequada a seu projeto de vida e a constituição desse projeto de vida. Fazer mecanismos, elaborar mecanismos de reação diante da vida. Qual é a diferença para quem não faz perguntas, para quem não entra em uma arena filosófica? Talvez passe a viver de forma inconsciente, talvez passe a viver por inércia, talvez passe a viver sem a capacidade de pensar, não sobre positivo e negativo. Eu quero ressaltar isso. O Cortella declarou, e eu
endosso que ele é uma pessoa estruturalmente otimista crítico. Há gente brilhante como Schopenhauer, que foi estruturalmente pessimista na filosofia. Não se trata de ser alegre ou de ser triste. Não se trata de aumentar a esperança ou a desilusão, mas ao optar pelo pessimismo filosófico, Schopenhauer fez disso uma escola analítica. Ao optar pelo otimismo, outros filósofos fizeram disso uma escola analítica, uma maneira de perguntar ao real como essas coisas funcionam, ou qual é a parte do real que eu posso conhecer, ou como eu concebo esse real e minha capacidade e liberdade de ação diante desse real. Então, não é uma resposta de fórmula, não é uma resposta de programa, de modelo, 5 passos para a sua filosofia de vida, não é isso, mas é um questionamento sobre as perguntas adequadas para que a sua vida tenha mais a sua marca autoral, para que a sua vida carregue mais significado, para que você se empodere como ser desejante, usando uma linguagem psicanalítica. Então, isto não é um caminho, isto não é uma fórmula, isto é a liberdade para você criar o seu caminho a partir de boas perguntas.